Primeira Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Vamos orar primeiro? Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa, pela vida de cada um dos teus servos que aqui estão nessa noite, Senhor, por cada um daqueles que nos visitam nessa noite, Pai. Senhor, por favor, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, revela-nos a nós segundo a tua vontade, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo sobre essa igreja nessa noite, Pai. Usa-me para falar da tua palavra, Senhor. Não permita que eu fale as palavras do meu coração, mas que sejam as palavras do teu Espírito, Pai. Eu te peço no nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Irmãos, nessa noite eu quero falar de um dos profetas mais famosos do Antigo Testamento, o profeta Elias, o grande profeta Elias. A história de Elias, ela começa entre os reinados do rei Acabe e vai até o reinado do rei Acasias, falado nesse período. O rei Acabe é o rei que era casado com Jezabel. A rainha Jezabel era uma adoradora de Baal, um dos deuses da época. E ela conseguiu fazer com que o rei passasse a se afastar dos caminhos do Senhor e seguisse esse deus Baal. E a partir daí que nós começamos a ver um pouco da história de Elias. A partir daí que a gente vê os relatos da vida de Elias. Elias foi um homem que não só ouviu de que Deus pode fazer milagres, como ele viu Deus fazendo milagres. E não foi na vida de qualquer outro homem, foi na vida dele mesmo. Ele viu Deus fazendo milagres através da sua vida. Ele viu Deus agindo de forma maravilhosa através da vida dele. Em alguns livros, meus queridos, ele é relatado como um dos heróis da fé. Ele é relatado quase como um super-herói, quase como um super-homem. Bom, um pouquinho da história de Elias, de forma bem resumida. Bom, Elias orou e Deus fez com que a chuva cessasse durante mais de 3 anos. Elias orou novamente e voltou a chover. Elias, no período em que estava de escassez, Deus mandou que ele fosse para uma caverna, para o deserto, e que ficasse ali. E nesse período, Deus o sustentou, e de uma forma bem inusitada. Nunca vi em outro lugar, eu não vi em outro lugar a Bíblia relatada alguém que fosse sustentado dessa mesma forma, de uma forma parecida. Elias foi sustentado por pássaros. Deus mandou corvos para levar para ele carne e pão, pela manhã e pelo fim da tarde. Muito diferente, né? Elias fez mais ainda. No período em que ainda estava de seca, Deus mandou que ele saísse e fosse para a casa de uma viúva. Ele ia ser sustentado por ela. Ele chega na casa da viúva e a viúva diz para ele: olha, senhor, eu sei que você é um homem de Deus, mas infelizmente eu não tenho como te ajudar. Eu não tenho comida, eu não tenho nada aqui. A única coisa que eu tenho é um punhado de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, e é suficiente para mim fazer com meu filho, e depois de comer, esperamos a morte. Não tem mais nada para comer. E Elias diz para essa mulher: não, vai lá e faz. Vai lá e faz. E enquanto não chover sobre a terra, não vai faltar na sua panela nem farinha e nem azeite na sua botija. E meus irmãos, não faltou. Elias, enquanto estava na casa dessa mulher, era uma viúva, enquanto ele estava na casa da viúva, aconteceu algo mais ainda. Enquanto ele estava ali, o filho da viúva veio a falecer. Morreu. A viúva chega para ele: Senhor, eu acolhi você dentro da minha casa, eu te pus aqui, estou servindo a Deus, estou fazendo tudo o que o Senhor tem mandado, tudo. E o que eu fiz de errado para que o Senhor viesse e tomasse o meu filho? O que eu fiz? E Elias se joga sobre aquela criança e ora, e pede a Deus para que coloque de volta o espírito naquela criança. E meus irmãos, adivinha o que foi que aconteceu? A criança ressuscitou. A criança voltou a viver. Esse mesmo homem, se põe a desafiar os profetas de Baal. Eram 450 profetas de Baal, ele desafia os 450 para que orassem, ofertassem ao seu Deus, orassem e que o Deus que mandasse
fogo do céu seria tido como verdadeiro Deus. E desde o amanhecer até a tarde, os profetas de Baal oraram, os profetas de Baal gritaram, pediram, e nada. E Elias debochou ainda nesses homens. Ele chega e fala assim: grita mais alto, pode ser que ele não esteja ouvindo, grita mais alto aí, ele é ocupado, pode ser que ele esteja atendendo alguém, pode ser que ele tenha saído um pouquinho e já ele volta, pode ser que ele tenha dormido, grita mais alto aí, pode ser que ele ouve, grita aí. Eles começaram a gritar, orar lá da forma deles, gritando, mas não foram ouvidos. E Elias ora, e Deus manda fogo do céu, fogo que consumiu a oferta, consumiu água que ele pôs ao redor para poder dificultar mais ainda a situação, e ainda um pouco da terra onde estava. E depois disso, depois de feito isso, Elias ainda matou os 450 profetas. Ele deu fim nos 450 profetas. Elias, meus irmãos, fez milagres e mais milagres, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero lembrá-los que Elias não era um super-herói. Elias não tinha superpoderes. Elias era um homem normal, comum, assim como eu e cada um de vocês. Elias, como diz lá em Tiago, ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Ele não fazia nada de tão especial que eu e você não possa fazer. Ele tinha intimidade com Deus. Intimidade com Deus, aquilo que eu e você podemos ter. Mas esse homem, meus queridos, nós podemos ver que ele teve algumas dificuldades também. Uma prova maior de que ele é capaz dos mesmos sentimentos que nós está lá no texto de 1 Reis 19. Eu gostaria de ler com os irmãos, e eu gostaria de ler de forma alternada. Eu vou ler os versículos ímpares, eu gostaria que os irmãos estivessem lendo os versículos pares. Dado o fato que o texto é bem longo, para que enquanto eu esteja lendo aqui, vocês não comecem a dormir, já que eu acabei de começar. Bem, vamos lá. Acabe faz saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo do cipro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora o Senhor na minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedra rasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até a Horebe, como um monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procurando tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e ponte nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cisto tranquilo e suave.
Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, queimaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: sai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nisi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Amém. Nesse texto, meus irmãos, nós podemos ver bem claramente que Elias teve uma das doenças, não muito comuns para a época, mas para a época de hoje, muito comum e muito falada: depressão. Nessa noite eu quero falar de como a depressão fez com que Elias passasse a ver as coisas de uma forma turva, meio distorcida. Elias era um homem que conversava com Deus. Elias era um homem que falava com Deus de uma forma íntima. Ele tinha um relacionamento bem íntimo com Deus. E nós podemos ver que Deus falava com ele bem claramente quando nós vemos ali no versículo 9 e no versículo 13, na parte B, que diz: eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus falando diretamente com Elias. Elias tinha visto Deus fazer coisas maravilhosas através da sua vida. Elias tinha visto Deus agir de forma maravilhosa através dele, para com o seu povo. Elias orou e parou de chover. Elias orou e uma criança ressuscitou. Elias orou e fez com que a farinha da panela e o azeite da botija da viúva não parasse enquanto não chovia. Ele encarava o rei diretamente e não tinha medo do que o rei ia falar. Falava na cara dele o que ele estava fazendo de errado. Ó, você está fazendo isso, e o Senhor abomina o que você está fazendo. E ele não tinha a mínima preocupação se o rei ia achar bom, ia achar ruim, ou ia querer fazer alguma coisa com ele. Ele tinha desafiado os 450 profetas de Baal. Ele tinha orado e visto Deus mandar o fogo do céu, tinha debochado da cara desses profetas e ainda tinha os matado. Mas quando Jezabel lhe faz uma pequena ameaça, quando Jezabel chega para ele, ele faz uma ameaça, ele tem medo. Ele se esquece de tudo aquilo que Deus tinha feito através dele, se esquece de tudo que Deus tinha feito. Está lá no versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Elias bateu de frente com o rei e não se preocupou. Enfrentou os 450 profetas e os matou e não teve medo. Mas diante da ameaça da rainha, diante da ameaça dela, ele tem medo. Ele tem medo e foge. Como está lá no versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi. Para salvar a sua vida, se foi. Elias vê a situação de uma forma distorcida nesse momento. Ele vê de um lado Jezabel, uma rainha má, uma rainha que domina o rei, que tem o rei sob seu controle, fazendo tudo o que ela quer. Uma rainha que não está nem aí para o que vai acontecer, diante da situação de que ela põe, se amaldiçoando, colocando que os deuses façam o que bem entenderem da vida dela, se ela não matar. E do outro lado ele vê ele, um homem simples, comum, cansado, que não tem força para fazer nada, e tem medo. Ele tem medo, e com medo o que é que ele faz? Ele foge. Elias não consegue ver que entre ele e Jezabel está Deus, que entre ele e Jezabel está o Senhor dos Exércitos. Ele não consegue ver, ele se esquece
de que ele não tinha lutado pelas forças dele. Ele se esquece de que ele não tinha feito nada, absolutamente nada, porque ele era capaz. Ele se esquece de que ele não tinha feito os milagres que fez, que ele não tinha feito absolutamente nada pelas forças dele, mas pelas forças do Senhor. Ele se esquece de que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, tinham sido feitas pelo Senhor. E com medo, o que é que ele faz, meu irmão? Ele foge. Ele foge para salvar a sua própria vida. Ele foge. O medo faz com que Elias não raciocine direito, com que ele não consiga enxergar as coisas como elas são de verdade. Elias não consegue raciocinar e ver que é o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Elias não esperou para que Deus mostrasse o que ele deveria fazer de verdade. Ele teve medo e fugiu, e com medo, ele não esperou no Senhor. Ele devia ter orado primeiro. Na verdade, talvez ele tenha orado. Talvez ele tenha pedido do Senhor a solução, para que o Senhor mostrasse para ele o que ele devia fazer. Talvez ele tenha pedido. A Bíblia não diz, aqui não diz que ele orou e o Senhor não respondeu, mas aqui também não diz que ele não orou. Aqui não diz que ele não orou. Ele talvez tenha orado, esperado a resposta do Senhor. Mas aí, a resposta não veio no tempo que ele queria. Deus demorou demais a responder e ele acabou com medo, fugindo. Ele não esperou, se desesperou e o medo fez com que ele fugisse. Meus irmãos, quantas vezes nós vemos Deus fazendo maravilhas na nossa vida, milagres na nossa vida? Quantas vezes nós temos visto o Senhor fazer coisas inexplicáveis na nossa vida? Quantos dos que estão aqui já viram o Senhor fazendo maravilhas na sua vida? Quantos dos que estão aqui em algum momento da sua vida passaram por algum problema financeiro a ponto de chegar a pensar que naquele período ia faltar talvez até a comida na sua casa, pensado, Senhor, dessa vez eu vou passar fome? Quantos dos que estão aqui fizeram isso e depois de não esperar mais em você mesmo, depois de não ter mais esperado nas suas próprias forças, dobrou o seu joelho e disse: Senhor, estou aqui, Senhor, eu não dou conta mais, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não consigo, eu já tentei tudo que era possível, tudo que eu podia e o que eu não podia. Senhor, eu fiz tudo aquilo que eu podia sonhar e imaginar e não consegui. Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou extremamente sobrecarregado, eu não consigo mais, eu não sei mais o que fazer. Senhor, por favor, me ajuda. Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Senhor, por favor, me socorre, Senhor, por favor. Quantos fizeram isso e depois viram o Senhor agindo na sua vida? Viram o Senhor suprindo a sua necessidade, colocando o pão sobre a sua mesa, te dando aquilo que você estava precisando? Quantos que estão aqui, em algum momento, passaram por algum problema sério de saúde? Ou que então tiveram algum familiar que passou por algum problema de saúde muito sério, e que, diante da situação, os médicos talvez chegaram a dizer para você: olha, não tem mais jeito, olha, já fizemos tudo que era possível, já não tem mais o que fazer, o que a medicina conhece, o que ela não conhece já foi feito e não tem mais jeito, pode ir para casa, pode ficar tranquilo, porque agora é só esperar a morte. Quantos já ouviram isso e que depois que deixaram de acreditar naquilo que os médicos eram capazes de fazer, que deixaram de confiar naquilo que a medicina era capaz de fazer, naquilo que você podia fazer, começaram a confiar no que o Senhor podia fazer e de repente viram Deus trazer cura para a sua vida, cura para o seu familiar, cura para a sua casa? Quantos dos que estão aqui já viram em algum momento isso acontecer? Ou quantos dos que estão aqui já tiveram alguma função imposta para ele? Alguma responsabilidade que você não queria, mas que caiu sobre a sua cabeça do dia para a noite? Quantos aqui, alguns que tiveram responsabilidades do tipo: agora eu tenho que sustentar os meus filhos sozinho e não sei, não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Ou então, olha, me colocaram numa função, um cargo, alguma coisa que eu não tenho capacidade. Eu sou responsável por alguma coisa agora e eu não sei como fazer. Mas e que depois viu Deus mostrando para você de que você não é capaz, mas Ele é capaz. Te deu sabedoria e mostrou para você que Ele pode todas as coisas e te fez se sobressair sobre a situação.
Quantos irmãos aqui já passaram por situações que eu não posso nem imaginar? Situações que não me passam nem pela cabeça, mas que vocês conhecem, porque vocês viveram, que pensaram em algum momento que não seriam capazes de sair daquela situação e que viram Deus agindo e mostrando que Ele pode todas as coisas. Mas e daí que hoje, diante de alguma situação, seja ela lá qual for, tem medo e acha que não vai ser capaz, tem medo e acha que não vai conseguir enfrentar essa situação, de que não vai sobressair sobre a situação, porque tem confiado em você mesmo. Tem orado porque Deus não tem respondido a sua oração no tempo em que você está querendo. Tem orado e tem achado que Ele o abandonou. Quantos aqui não conseguem olhar para trás e ver as coisas que Deus fez na sua vida? Quantos não conseguem olhar e ver o que Deus ainda está fazendo? Quantos, meus irmãos? Quantos não conseguem ver isso? Quantos estão desesperados? Quantos estão desesperados e com tanto medo não conseguem tirar os olhos do problema? Não conseguem ver Deus agindo. Elias, quando fugiu, foi para o deserto e a sua depressão era tamanha, que ele chegou a desejar a morte. Isso nós vemos lá no versículo 4. A depressão fez com que Elias enxergasse as coisas de uma forma distorcida. A depressão faz com que nós mesmos enxergamos as coisas de forma distorcida. Nós vemos lá no versículo 5 e 6 que Elias vê o cuidado de Deus, mas não consegue reagir. Está lá, a partir do versículo 5: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O Senhor manda um anjo levar comida para Elias. O Senhor manda um anjo. O Senhor mostra aqui de novo o cuidado dele com Elias. Primeiramente, ele tinha mandado corvos alimentarem Elias. Mandou corvos levarem comida para Elias e agora ele manda um anjo. Um anjo levar comida para Elias. Ele mostra aqui novamente o cuidado de Deus com ele. Elias pede morte e Deus lhe dá alimento, mostrando que os seus olhos ainda estão sobre Elias. Elias pede morte e Deus lhe dá vida, o alimento para a vida. E Elias levanta e come. Aqui fala, Elias levantou, comeu e bebeu. Mas também fala que ele voltou a dormir. Se entrega novamente ao desânimo. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos entregamos ao desânimo. Nos entregamos completamente ao desânimo. Não somos capazes de nos levantar. Não somos capazes de ver o cuidado de Deus conosco. Às vezes, alguém até nos ajuda, por algum momento, nos levantamos novamente, começamos a caminhar de novo, mas o desânimo é tamanho que acabamos fracassando de novo. Às vezes parece que nós estamos deslocados do mundo ao nosso redor. Uns que gostavam tanto de alegrar as pessoas, que gostavam de motivar as pessoas, de incentivar as pessoas, de ajudar as pessoas, fazer com que as pessoas se levantassem, colocar as pessoas para cima. Hoje, estão derrubados, precisando de alguém para ajudá-los. Por mais que alguém o ajude, não consegue sair do canto. Nada está bom para ele. Outros que estavam sempre dispostos a ajudar em tudo, sempre dispostos a trabalhar, sempre dispostos a estar na frente de todas as coisas, sempre dispostos a ajudar toda vez que alguém precisava de ajuda. Precisa trabalhar, vamos fazer o retiro, precisamos de gente para poder trabalhar. Opa, vou ajudar, estou aqui, estou disposto. Olha, nós precisamos de gente para poder estar ajudando. Uma campanha de oração, uma pessoa estava junto. Preciso de algum irmão para poder ir comigo, levar alguma coisa para outra. Ele ia. Tem um irmão doente, um irmão passando por necessidade, estava ali junto. Mas que hoje não quer mais nada, não está afim de nada, só quer ficar sozinho, quer ficar só separado. Toda vez que tem alguma coisa, ele não faz questão de estar junto. Não está nem aí. Até para vir à igreja, às vezes, é quase que empurrado para poder vir à igreja. Não quer mais nada, não quer nem sair do canto. E quando Deus manda alguém para nos ajudar, nós às vezes até nos levantamos. Como eu disse, às vezes ficamos de pé de novo por um tempo. Mas acabamos por esmorecer.
o desânimo toma conta e acabamos desfalecendo novamente. Elias vê o cuidado de Deus, mas ele não consegue reagir. Ele vê Deus agindo, mas o seu desânimo é tamanho que ele não consegue reagir. Deus mandou o anjo, meu querido, o anjo alimentar, mas ainda assim ele voltou a dormir. Logo depois, Deus manda novamente o anjo, uma segunda vez. Deus cuidando de novo, manda o anjo uma segunda vez. Só que nesse momento o anjo diz para Elias: ó, levanta e come. Levanta e come, porque o seu caminho será sobremodo longo. E Elias se alimenta, levanta, se alimenta, e depois sai e anda 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Versículo 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 40 dias e 40 noites, meus irmãos. 40 dias e 40 noites. Não foram 4 horas ou 4 dias. Foram 40 dias e 40 noites. Sem parar para comer, sem parar para dormir, para descansar. 40 dias e 40 noites caminhando. Versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus permite que Elias primeiro descanse da sua longa caminhada, primeiro descanse da sua grande jornada, mas depois, e quando o Senhor fala com ele, o Senhor pergunta: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? O Senhor sabia porque ele estava ali, o Senhor sabia, mas queria ouvir de Elias, queria que Elias expusesse a sua aflição. Que fazes aqui, Elias? Versículo 10, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Elias responde ao Senhor, se justificando, colocando uma justificativa para ele estar ali. A depressão de Elias faz com que ele não enxergue as coisas como elas são realmente. Ele se esquece do encontro que ele teve com Obadias. Lá no capítulo 18, ainda de 1 Reis, no verso 13, diz assim: acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens os profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? Isso foi Obadias dizendo, no encontro que teve com Elias. Elias se esquece também de que quando Jezabel o ameaçou, ele não estava sozinho. Ele tinha um moço com ele. Como está lá no versículo 3, na parte B. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então ele não estava sozinho, ele estava acompanhado. Ele estava com o moço do lado dele. E depois de ouvir a resposta de Elias, Deus diz, lá a partir do versículo 11, disse-lhe Deus: sai e ponte nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Diferente da forma com que o Senhor se manifesta a Moisés, como está lá em Êxodo 19, onde teve terremoto, fogo, vento, ventania, aqui ele se mostra de uma forma diferente. Ele se mostra de uma forma diferente. Ele mostra para Elias de que ele também age na tranquilidade, ele também age no silêncio. Ele mostra para Elias de que ele também age nos momentos em que ele achava que o Senhor o havia abandonado.
quando ele achava que o Senhor não estava ouvindo as suas reclamações, as suas petições. E quando o Senhor se manifesta, ele pergunta novamente a Elias: que fazes aqui, Elias? E novamente Elias expõe a sua justificativa. E qual foi a resposta de Deus, amigo? Qual foi a resposta de Deus? Por que você está aqui? Por que você fugiu? Você devia ter esperado a minha resposta. Ou então, por que você fugiu? Eu mandei você fugir. Você foi um desobediente. Você foi um infiel. Você devia ter esperado. Foi isso que Deus respondeu para Elias, meu querido? Não. Mas não foi isso. Não foi isso que Deus respondeu para Elias. O Senhor podia ter chamado a atenção de Elias. Podia ter chamado a atenção dele. Olha, você está dizendo para mim aí que você está sozinho? Você se esqueceu de que você se encontrou com Obadias e ele disse para você que tinha escondido 100 dos meus profetas? Ele podia tê-lo advertido. Podia ter advertido a Elias, porque Elias estava reclamando de estar sozinho, quando ele não estava. Além de Obadias, também tinha um moço que estava com ele. Então ele não estava sozinho. Mas não. Mas o Senhor não fez isso, não castigou, não advertiu, não fez nada disso. Versículos 15: disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, ungirás Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Níci, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. O Senhor não castigou. O Senhor nem mesmo advertiu Elias. Muito pelo contrário. O Senhor mostrou para ele de que ia resolver o problema dele. O Senhor mostrou para ele de que tinha ouvido a sua petição e de que já estava providenciando a solução para o seu problema. O Senhor podia ter dito para Elias: você não sabe que eu sou Senhor sobre céus e terra? Você não sabe que eu controlo todas as coisas e que as coisas acontecem da forma que eu quero? Você não tem visto as demonstrações de poder que eu tenho feito através da sua vida? O Senhor podia ter dito isso para ele. Não podia? Dado o fato de que realmente tudo isso aconteceu e de que ainda assim, vendo Deus fazendo todas essas coisas através da vida dele, ele teve medo do que uma simples mulher podia fazer com ele. O Senhor podia ter dito muitas outras coisas para ele. Muitas outras coisas. Mas o Senhor mostra para Elias de que vai resolver o problema dele. Mostra para Elias que sabe do seu cansaço, que sabe de que ele está completamente esgotado, sabe de que ele tem lutado arduamente contra os profetas de Baal, contra a rainha Jezabel, contra o rei, contra tudo aquilo que o rei estava fazendo, que estava acontecendo naquele tempo. Mostra, Deus sabe de que ele está cansado, porque ele tem que ser fiel, firme, e feito tudo segundo a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus tinha pedido para ele. Mas também mostra que Deus sabe que todas as coisas acontecem, Deus mostra também que todas as coisas acontecem segundo a vontade dele, da forma que ele bem entende, e de que acontecem no tempo dele. É como se Deus dissesse: Elias, eu vou resolver o seu problema. É como se Deus dissesse: olha, estão querendo te destruir, estão querendo derrubar você, mas eu vou destruir eles primeiro. Você está cansado. Você está cansado, então, meu querido, eu vou pôr outro no seu lugar. Eu vou pôr outro para que você possa descansar. Mas só que, Elias, as coisas não acontecem do seu jeito e nem do seu tempo. As coisas acontecem da forma que eu quero e no meu tempo. Poderia ter encerrado por aí a conversa. Não poderia? Elias estava reclamando de que estavam querendo matá-lo, de que estavam perseguindo ele, de que ele estava cansado. Deus nos mostrou que ia acabar com os perseguidores dele. Deus nos mostrou que ia colocar outro no seu lugar. As petições dele não estavam resolvidas. A solução para a queixa que havia sido posta não estava solucionada. E aí?
Mas Deus sabia, meu querido. Deus sabia que ainda tinha alguma coisa a mais no coração de Elias. Deus sabia que ainda tinha alguma coisa incomodando o coração de Elias. E Elias havia dito que estava só. E a resposta do Senhor foi, versículo 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. O Senhor não tem que dar satisfação, querido, nem para mim, nem para você, nem para Elias. O Senhor não tinha que dar satisfação nenhuma. Ele é o Criador, nós somos criaturas. Por que nós temos que pedir satisfação de alguma coisa? Por que Ele tem de nos dar satisfação? Por quê? Por que quem fez esse banco aqui precisa dar satisfação do banco? Por que ele está sendo posto nessa casa, nessa igreja? Por que quem fez os pregos tem que dizer, eu vou pregar você nessa madeira por causa disso? Por quê? Não tem por isso. Não tem sentido. Nós somos só criaturas. Deus não nos dá satisfação. Mas Deus mostra para Elias, age com Elias de uma forma carinhosa, de uma forma graciosa, mostrando para Elias que nunca tirou os olhos dele, mostrando para Elias que nunca parou de se preocupar com ele, mostrando para Elias que Elias não esteve sozinho, que enquanto parecia de que ele não estava ouvindo as petições de Elias, ele estava sim ouvindo as petições de Elias, ele estava sim agindo no silêncio. E ele mostra de que, ao invés de estar sozinho, pelo contrário, Elias tinha 7.000 junto com ele. Foram 7.000 os joelhos que não se dobraram e as bocas que não beijaram a Baal. 7.000. 7.000, meus irmãos. Para encerrar, meus queridos, eu queria dizer que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e cansados, sobrecarregados. Parece que nós estamos lutando sozinhos contra um exército invencível. Parece que os problemas estão só se multiplicando. Parece que quando nós pedimos socorro, parece que ninguém nos ouve. Parece que nem mesmo o Senhor nos ouve. Parece que a nossa oração não passa do telhado. Parece que Deus não está nem aí porque está acontecendo conosco. E diante da situação, acabamos tentando achar solução em nós mesmos, tentando achar solução naquilo que nós podemos fazer, tentando achar solução naquilo que nós somos capazes de fazer, naquilo que o homem é capaz de fazer. E depois, com medo, vendo que não somos capazes de nada, vendo a nossa pequenez diante de um problema gigante, acabamos fazendo como Elias, não esperando a resposta do Senhor, acabamos fugindo, acabamos abandonando aqueles que estão conosco. O desespero toma conta de nós e às vezes até desejamos a morte. Não conseguimos perceber o Senhor nos sustentando, nos sentimos sozinhos, não conseguimos perceber aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão conosco, não conseguimos reagir diante da situação. E a única coisa que conseguimos fazer é achar desculpa para tudo que está acontecendo. Senhor, eu não aguento mais, o mundo está caindo sobre a minha cabeça, Senhor. A minha mulher só sabe reclamar, só sabe brigar, só sabe gastar, só sabe brigar comigo, não sei mais o que fazer quando eu chego em casa. Senhor, meu marido está desempregado, ao invés de me ajudar, pelo contrário, só sabe brigar, eu é que tenho que fazer tudo sozinha, é só briga e briga, eu não aguento mais. Senhor, os meus filhos só dão dor de cabeça, só dão trabalho, por mais que eu faça, parece que nada dá certo, eles sempre me desobedecem, sempre, é uma decepção atrás da outra, Senhor. Senhor, a minha saúde está tão debilitada, eu não aguento mais, tenho lutado tanto, com médico após médico, remédio após remédio, não consigo mais, não aguento mais, e por aí vai, meus queridos. Meu irmão, eu quero te dizer que você não está sozinho, eu quero te dizer que você não está lutando, você não deve lutar pela sua própria força, porque você não está sozinho. Jesus disse que não nos deixaria sozinho. Ele disse que não nos deixaria sozinho, e Ele deixou para nós o Espírito Santo, nosso Consolador. E Ele que nos consola. Jesus disse também: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Meu irmão, você não precisa lutar sozinho.
Você não precisa lutar pela sua força. Você não precisa lutar pelo seu braço, pelo aquilo que você pode fazer, pelo aquilo que você é capaz de fazer. Você não precisa lutar sozinho. Cristo está com você todo o tempo. Lembre-se de que Ele está sempre presente. Lembre-se de que as coisas não acontecem como nós queremos. As coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas acontecem segundo a vontade do Senhor e para a honra e glória do nome dEle. Elias confiou e obedeceu. Elias confiou e obedeceu, e Deus deu o descanso que ele esperava. Deus deu o descanso que ele esperava. Eu imagino Elias, imagino eu como um homem cansado, sobrecarregado. Naquelas épocas, quase todos os homens almejavam ter uma terra para poder ter uma plantação. Eu imagino Elias ali pensando: poxa, até que enfim o Senhor vai atender as minhas petições, eu vou poder, enfim, descansar, vou poder ter a minha terrinha, vou poder fazer a minha plantação, agora eu vou poder envelhecer tranquilo e morrer em paz na minha terra. Pois é, meu querido. Só que Deus fez muito mais do que Elias esperava, muito mais do que ele podia imaginar. Deus não só dá um descanso para Elias, como Deus o arrebata ainda em vida. Ele não experimentou a morte. Deus manda uma carruagem de fogo para buscar Elias e levar para junto dele. E aí foi muito mais do que ele podia imaginar, muito mais do que eu poderia sonhar que Deus faria. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais, Ele fará. Salmos 37, versículo 5. Meu irmão, eu quero te dizer que se você está cansado e sobrecarregado, eu quero lembrar daquilo que Jesus disse lá em Mateus, versículos 11, capítulo 11, versículos 28 e 30. Vinde a mim todos vós, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você não aguenta mais, se o cansaço tomou conta de você e você precisa de ajuda, eu quero te dizer que Cristo quer te ajudar. Não confie mais na sua força, não confie naquilo que você vai fazer, que você pode fazer. Confia nele, confia no Senhor, espera nele a resposta, não desespera, não tenha medo. Seus problemas não vão te consumir, porque o Senhor não vai permitir. Espera no Senhor a resposta que você precisa, confia nele, coloca sobre ele o seu fardo pesado, porque o fardo dele é leve. Você não precisa se desesperar, você não precisa achar que o mundo vai cair sobre a sua cabeça, porque não vai, porque o Senhor não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. Confia no Senhor. Bem, gostaria de convidar o pastor a estar aqui à frente, fazer uma oração para encerrar esse momento. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela mensagem, ó Deus, que veio e falou aos nossos corações. Realmente, ó Deus, quando nós nos encontramos em situações, ó Pai, difíceis, e até mesmo, ó Deus, em situações, ó Deus, de depressão, nós passamos a termos um olhar errado das coisas, nossa mente, ó Deus, os nossos olhos ficam turvos, mas o Senhor nos mostra, ó Deus, que o Senhor sempre está cuidando de nós, que nós não estamos sozinhos, que nós não precisamos estar sozinhos, porque o Senhor tem preservado um povo que é fiel à Tua palavra, e que um povo que pode nos ajudar, ó Deus, nos momentos de adversidade. Senhor nosso Deus, que o Senhor venha nos ensinar, ó Deus, a encararmos as dificuldades que enfrentamos na nossa vida, ó Deus, segundo a Tua vontade, que o Senhor nos ajude sempre a olharmos, ó Deus, que nada que acontece em nossa vida, que não seja pela vontade do Senhor.
Que o Senhor venha sempre nos amparar, a despeito, ó Deus, dessa adversidade que venhamos a passar, que nós sempre possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado a Deus pela vida do irmão André, ó Deus, que tem se dedicado no ensino da palavra de Deus. Que o Senhor continue derramando a tua graça e que ele sempre possa buscar o crescimento, ó Deus, e o padrão que é Jesus Cristo, o nosso Deus e nosso Salvador. Esteja com o teu povo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se ficar em pé, irmãos, vamos fazer uma oração apostólica. Jesus. Agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno e incomparável amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Vamos só passar para a vida. Nós vamos passar a luz, né? Estamos aqui a presença hoje do